Bom dia, minha gente. Estou aqui nessa manhã de sábado. Hoje eu tava aqui, hoje eu tô aqui sentado e tava pensando que às vezes, muitas vezes, o pai e a mãe, muitas vezes o pai, né, que é o chefe da casa, ele incentiva as crianças a fazer coisas erradas. Quando eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade, 8 a 9 anos de idade, eu lembro como hoje, eu sempre fui um cara que gostei de criar passarinho, sempre tive, ó, passarinho aqui, ó. Tem uns coleiros ali no sol, tomando sol. Aí eu sempre fui um cara que eu gostei de ter meus passarinhos. Aí eu tinha um coleiro na época lá em São Paulo, um coleiro muito bom, de cantoria. Comprei ele pardinho, ficou uns 3 anos na minha mão. E esse coleiro deu muito bom. Quem é criador de passarinho sabe. E começou a sair a notícia no bairro que eu morava, ó, me chamava de mãozinha lá. Por causa que eu tenho uma deficiência na mão, um acidente que eu tive. O mãozinha tá com coleira bom da porra. Começou a chegar gente, quer trocar? Dou isso, dou aquilo, dou isso, dou aquilo. Eu falava, não, esse daqui nem troco, nem vendo, nem dou. Tinha um cara que ele era muito rico, onde eu morava, que ele era construtor. Ele pegou os filhos dele tudo de bacana, né? Uns playboyzinhos. Nunca quiseram amizade comigo. Morava na favela, na periferia. Só fazia minhas amizades, era tudo da favela, uns molequinhos da favela. Aí ele pegou, o filho dele começou a andar na minha casa. Começou a andar na minha casa, andar na minha casa, andar na minha casa, fazendo amizade comigo. E o pai dele era criador de pássaro, criador de passarinho. Quando foi um dia, ele falou assim, bora lá em casa? Brincar lá em casa? Aí eu falei, eu estranhei, né? Falei, oxe, esse menino me chamar pra casa dele, né? Aí ele falou, mas leva o teu coleiro, pô. Chega lá, tu bota lá pendurado, hoje o meu pai tá lá. Eu falei assim, bora. Cheguei na casa do cara, fiquei besta, pô. Molequinho, morador da periferia, pô. Simples. Cheguei na casa do moleque, eu fiquei assim, ó. Olhando aqueles lustres, aquela LED, aqueles coisa linda, tudo na cerâmica. Aí o pai dele tava lá. Aí ele falou, hoje tu cria passarinho, ó, dando uma de inocente. Tu cria passarinho também, hein? Aí eu falei, crio. Aí ele falou, bota o coleiro aí pra ver se presta. Meu coleiro na cara do dele. Twin, 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 tio, 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 tio. Twin, 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 tio, 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 tio. Meu Deus do céu, eu lembro como já aí os olhos do cara chega a brilhava. Brilhava, brilhava, brilhava. Aí ele falou assim, vamos trocar esse coleiro? Aí eu falei assim, rapaz, esse coleiro eu nem troco, nem vendo, nem dou. Ele falou assim, bora rapaz, olha, eu vou dar esse meu coleiro aqui. Aí veio com um coleiro, numa voadora, numa gaiola grande chamada voadora. Só a gaiola valia uns 100 conto. O coleiro dele bem pretinho, o meu tava pintando ainda. Mais ou menos pintando, já tava meio golado já. Aí trouxe um casal de periquito num viveiro. Colocou junto, falou, ó, vou dar o coleiro, vou dar o casal de periquito nesse viveiro e vou dar essa bicicleta aqui, ó. Uma bicicletinha do filho dele, que o filho dele não usava mais. Aí eu falei, rapaz, tanta coisa dele. Aí começou a me dar pressão, diga que tá feito, diga que tá feito. Aí eu falei assim, tá feito, tá trocado. Aí ele toca aqui na minha mão, aí toquei na mão, aí ele pegou o coleiro ligeiro, botou no prego bem alto. Aí olhou pra minha cara no fundo dos meus olhos e disse, olha, depois que eu faço um negócio, não tem ninguém no mundo que desfaça. Entendeu? Depois que eu faço um negócio, não tem ninguém no mundo que desfaça esse negócio. Aí eu fiquei sem entender, né, aquelas palavras dele.
Fiquei quieto, aí ele sentou, começou a palitar os dentes e começou a dar risada com aquele semblante de deboche. E o meu coleiro sem parar, tuim, 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 tio, 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 um atrás do outro, um canto atrás do outro. Parece que esse dia que o coleiro cantou. Aí ele falou assim, agora, toda vez que eu troco, eu tenho um defeito. Aí eu falei, oxe, sem entender, rapaz, um molequinho de 10 anos, eu tinha uns 9, 10 anos. Toda vez que eu troco eu tenho um defeito. Vamos botar os defeitos na mercadoria um do outro. Aí eu falei assim, fiquei calado, né? Que eu sempre fui um cara tapado, passava as coisas e ficava calado. Aí ele pegou e falou assim, ó, esse casal de periquito aí, ó. Tá com mais de 3 anos que eu tenho ele, nunca botou ovo. Isso daí já tá velho, já não presta mais não. Esse viveiro aí, eu não tenho fundo. Entendeu? Já tá todo amarrado de arame. Essa bicicleta, os rolamentos dela não presta, a caixaria dela é de pino, não é de rolamento. A caixaria dela, só essa caixaria aí, se você for mandar arrumar, vai ser o valor de uma bicicleta nova. E esse coleiro aí, ó, nunca cantou. Tá frio, tá frio, tá frio, nunca cantou, não presta não. Agora faça o seguinte, pega essas coisas aí, velho, que eu dei pra tu aí e suma da minha casa. Aí eu falei, fiquei pensando, né? Mas rapaz, peguei as coisas, peguei a bicicleta, botei debaixo do braço, peguei as gaiolas, peguei os viveiros. Aí ele falou assim, e outra, o menino dele, não quero você brincando com esses meninos lá de baixo não. Não quero você brincando com esses meninos lá de baixo não. Que ninguém tem amigo não. Entra pra dentro. Aí eu peguei, entrei. Ele falou assim, agora vai lá e diga o seu pai pra ele desfazer o negócio. Até hoje, cara, isso me marcou. Eu fico pensando assim, o próprio pai incentivando as crianças fazendo o mal, as coisas erradas, entendeu? E foi dessas coisinhas que eu fui aprendendo, que hoje em dia você tem que ser esperto. Foi essas coisas que foi me lapidando. Você tem que ser um cara esperto, um cara inteligente e um cara que você tem que pedir a Deus para afastar essas pessoas do seu caminho. São pessoas de um mau caráter, mau índole. O recurso desse homem aí, eu acredito que ele arrumou tudo fazendo coisa errada. E quando você arruma uma coisa errada, uma coisa longe da presença de Deus, uma coisa que não vem de Deus, você está construindo a base do seu alicerce na areia. Vai ter uma hora que ela vai trincar, sua casa vai trincar, vai desmoronar tudo. Então faça suas coisas com honestidade, que a honestidade é a família, é as coisas boas de Deus. E quando você é honesto, pode ser simples as suas coisas, mas ninguém no mundo vai tomar, beleza? E foi isso que eu passei na minha vida. O cara tomou meu coleiro, até hoje nunca mais arrumei um coleiro daquele. E é a lição que eu tenho para dar para vocês. O cara me seduziu de um jeito que tomou meu passarinho.